Som. Bom dia. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Primeiro vou me apresentar aqui, colocar o cronômetro aqui para eu não me perder aqui no tempo. Porque se tem uma coisa que é desafiador para mim é o tempo. Aí, pronto. Então, meu nome é Lívia, né? Eu sou pedagoga, sou educadora emocional. Atualmente sou membro ali da Terceira Igreja Batista, né, de Campo Grande. E hoje me foi dado um desafio de tratar um tema aqui com vocês, né? Que é desafios e avanços do relacionamento de pais e filhos. Para a gente começar, eu gostaria de movimentar um pouquinho vocês, tá? Eu acho que para sair um pouquinho daquela inérciazinha do sono de domingo, eu vou movimentar vocês um pouquinho. Então, quem tem filho aí, os filhos, e estiver perto dos pais, saia perto dos pais. É o contrário. Os filhos sentem num lugar bem longe dos pais. Isso. Quem tem filho aí, pode ser adulto, criança, não tem problema. Adolescente, sai de perto dos pais. É o contrário. Geralmente faz o contrário nas igrejas, né? Não, senta perto das famílias, né? Aqui vai ser o contrário, tá? Vocês vão entender por quê. Isso. Esposa e esposa pode ficar junto, agora filho não, filho fica longe. Isso. Pronto. Então, vamos então iniciar, né, a nossa fala falando sobre duas coisas fundamentais, né, no relacionamento de pais e filhos. O que são essas duas coisas? Primeiro é o apego e a segunda coisa é a autenticidade. Como assim, Lívia? O que é apego? O que é autenticidade? O apego é aquele impulso da gente ser cuidado e cuidar das pessoas. Isso é o apego, certo? É a proximidade, né, para estar com outras pessoas no sentido físico e emocional. É o vínculo, né, é o afeto, é a conexão com o outro, né? E qual que é o objetivo ali quando a criança nasce, né? Ela quer estar sendo cuidada, né? E o apego, ele não é só quando a criança é bebezinha, não. Ele é para a vida toda, né? E aí, o que acontece? Esse apego, quando a gente não trata bem essa questão do apego, né, não tem aquele cuidado com a criança, com o filho, ele pode interferir para a vida toda, né? E aí, o que acontece? Ele pode até interferir na fisiologia dos filhos, né? As primeiras relações de apego, eles vão ser a base de todos os aspectos da vida pessoal, profissional, social, até política de uma pessoa, né? E o que seria a autenticidade? A autenticidade é a qualidade de ser verdadeiro, né? De ser autêntico consigo mesmo. É o que nos leva a sermos autores da nossa própria vida, certo? E aí, o desafio, né, dos pais, aí, principalmente, né, que acontece nos relacionamentos. A criança, ela chega nesse mundo e ela precisa se sentir amada, né? Amada e aceita, não pelo que ela faz, mas simplesmente pelo fato dela existir. E aí a gente vai entender um pouquinho mais o que seria isso na prática, né? Com certeza, né, nós, ainda não sou mãe ainda, né, mas quero ser, em nome de Jesus. E muitos pais, eles ficam naquela dúvida, mas como é que eu vou orientar meus filhos, né? Como é que eu vou educar meus filhos se eu não usar, aí como a gente viu no texto, né, a vara da disciplina, né? Como que seria isso, né? Então, é um desafio, né? Porque seguindo aqui os estudos, e tudo isso que eu vou trazer para vocês aqui, não é
achismo, não é coisa da cabeça, são tudo baseado em estudos científicos, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui é baseado em estudos, certo? Então, quando nós fazemos, né, uma educação que a gente deixa os filhos fazerem o que eles quiserem, não é isso que está pautado na Bíblia, a gente acabou de ver, não é? Não, filho, você quer atravessar a rua sozinho? Pode ir. Ixi, filho. Não, não é isso. Isso aí é uma educação permissiva e é uma demonstração de que o pai e a mãe não amam essa criança, né? Porém, o que nós vamos abordar aqui é como que a gente vai, né, os pais poderão aí orientar essa criança na disciplina, porém em amor. É diferente. É diferente de uma educação rígida, né, que a gente vai acabar falando um pouquinho mais aqui. Então, mesmo os pais falando para os filhos, né, filho, não vá por aí, filha, não faça isso, não faça aquilo, né? Muitas vezes os filhos, eles poderão errar. Eu não tenho experiência como mãe, mas como filha eu tenho. Filha eu tenho bastante experiência como filha. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai falava assim, minha mãe falava assim, não coloca o dedo na tomada, senão dá choque. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e botei o dedo lá, né? Aí o que aconteceu? Eu tomei choque, né? Então, muitas vezes os pais, eles fazem esse papel realmente fidedigno, né, de orientar, de falar para os filhos, não faça isso, não faça aquilo, mas às vezes os filhos, para testar o que acontece, né, e aí vai lá e faz de uma forma errada, né, vai lá e comete o erro. E aí, como que nós, né, vou colocar como nós, né, estou profetizando sobre a minha vida, vou colocar futuramente, se Deus permitir, vou ser mãe. Como que nós podemos fazer essa educação? Como é que nós podemos ser pais disciplinadores com amor? É agindo com amor incondicional. Sabe por quê? É o mesmo amor que Deus nos ama. Você já imaginou? Pensa aí, direitinho. Todo mundo aqui é filho de Deus, né? Ah, ótimo. O amor de Deus é incondicional. Quando lá na cruz, né, ele entregou o seu único filho por nós, ele não disse assim, olha, eu vou esperar os meus filhos, né, que eu quero que eles sejam meus filhos, eles vão me ouvir primeiro e fazer o que eu mando, porque aí sim eu vou mandar o meu filho Jesus para morrer por... Não. Ele mandou mesmo quando éramos inimigos. A Bíblia fala isso, né? Quando nós éramos inimigos, ele mesmo assim nos amou e entregou o seu único filho. Isso é um amor incondicional. É um amor que não tem condições, né? Que não coloca coisas, estabelecimentos. Não, eu só vou te amar se você fizer isso, né? E aí a gente vai entender isso aqui, ó. Sem a autenticidade e sem o apego, sabe o que acontece com os filhos? Cria na criança, né, no futuro adulto, aí, uma prisão interior. O que é uma prisão interior? É uma negação de mim mesma. Eu tenho que negar quem eu sou para agradar o meu pai e a minha mãe, para ser aceita, porque eles não me aceitam do jeito que eu sou. Então, eu tenho que mudar para eles me aceitarem, né? E sem um apego, o que acontece? Os bebês, né, vão resultar em adultos desorganizados, inóspitos. Aquela pessoa sem vida, sabe? Você já viu uma pessoa com um olhar assim para baixo, né? Aquela pessoa assim que parece que não tem vida nela. Então, é um ser inóspito, né? Sem vida. Nada parece que floreia na vida da pessoa, né? Por mais que ela dê um sorriso, é aquele sorriso amarelo, né? Então, sem o apego e sem a autenticidade, pessoas poderão ter esse tipo aí de coisa, de problema, né? Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, vai ser pautado na educação emocional, tá?
Então, muita coisa que eu vou falar baseada nas emoções. Então, lógico que a gente é cristão, vou com certeza adaptar a palavra de Deus, que é a nossa base, certo? Então, se houver tempo, que já vai para 10 minutos, passa rápido, a gente vai abrir para perguntas, mas eu quero deixar bem claro aqui isso, tá bom? E aí, como que nós vamos fazer, Lívia? Diante dos comportamentos desafiadores. O que é os comportamentos desafiadores? Aquele menino birrento, que chora o tempo todo, que desobedece. Como é que eu faço com ele? Né? Tem um segredo aí? Então, olha só. Veja se você já ouviu frases como essas. Olha lá. Eu não gosto quando você está se comportando desse jeito. Já ouviu? Eu não gosto quando você está se comportando desse jeito. Criança boazinha não fica com raiva assim. Criança boazinha não fica. Jesus vai ficar triste com você. Já ouviu? Criança que faz coisa feia. Que coisa feia você chorando por causa de uma besteira dessa. Já ouviu frase assim? Quando você parar de chorar, me procure. Vá para o seu quarto e só volte quando você estiver melhor. Já ouviu? Pois é. Vamos refletir, vamos refletir. Nós podemos, enquanto adultos, enquanto pais, enquanto professores, nós podemos, sim, termos as nossas emoções. É normal, a gente fica estressado, né? Quando a criança não faz o que a gente pede, a gente fica com raiva, fica estressado, a gente quer descontar em alguém, e geralmente a gente, infelizmente, desconta na criança, né? E aí, podemos sim dizer que o comportamento não é correto, mas nunca ligar a esse comportamento o quanto eu amo determinada criança, determinada pessoa, ou o quanto eu gosto de você. Por quê? Porque senão a criança vai interpretar: você só é amada quando faz aquilo que me agrada. Você só é amada quando você me agrada. Você tem que suprimir as suas emoções. Você não pode chorar, você não pode gritar, você não pode ter nenhum tipo de emoção, porque isso me incomoda. O seu choro ali, me incomoda. Né? Aí não suporto quando você se sente desconfortável. Né? Eu sou só digno de ser amado quando eu me comporto de uma maneira aceitável, quando eu faço as coisas boas. Não sou visto e amado pelo que eu sou, mas pelo que eu faço. É duro isso aqui, porque tem a ver com o nosso tema, desafio. É um desafio isso aqui. Daí, a criança, o que ela vai escolher? Entre eu ser cuidada e ter a atenção do meu papai e da minha mãe, e eu ser eu mesma, o que vocês acham que a criança vai escolher? A primeira opção. Eu quero ser cuidada, quero ter minha comidinha ali, né? Quero ter minha roupinha passadinha, quero que meu papai e minha mamãe me levem para a escola, quero que cuide de mim. Então, a criança, ela vai crescendo com essa prerrogativa aí, de que, não, já que é para eu ser aceita do jeito deles, eu vou suprimir aquilo que eu sou. Né? No caso, aí, a autenticidade. E aí, temos dificuldade. O que isso vai gerar? Vai gerar pessoas que têm dificuldade de dizer não. Você conhece alguém que tem dificuldade de dizer não? Eu conheço várias. Aquelas pessoas que fazem tudo pelos outros. Por quê? Porque ela acostumou a se sentir amada pelo fazer. Né? Ah, não. Já que tem que fazer, aí a pessoa vai lá, se torna uma adulta que faz tudo na obra do Senhor lá, né? Para receber um elogio. Né? Ou então, aquela pessoa que vai se negando a si mesmo, sabe? Nega, não, eu tenho que ir no salão, minha unha está para se fazer, mas deixa, eu vou lá cuidar do interesse do outro. Né? Vai se negando. Né? E aí vai tirando ali totalmente
a conexão com as expectativas externas, né? Aliás, que vai criando essa conexão só com o de fora e vai perdendo ali a conexão com ela mesma. Sabe aquela pessoa assim que, não sei quem eu sou? Não sei quem eu sou, não sei para que eu vim para esse mundo, né? As famosas crises existenciais aí, né? Então, o que isso pode gerar, né? Dificuldade aí de limitar aí as relações, muitas pessoas têm também questões de doenças crônicas, vícios, né? Facilidade para se desligar de si, dos próprios sentimentos, né? E aí, o que fazer, então, né, para auxiliar os filhos na educação deles, né? Por quê? Porque quando nós tratamos os filhos com uma educação violenta, nós acabamos registrando aqui no cérebro dela, sabe o quê? Uma espécie de trauma. Falando bem simples aqui, porque a linguagem é bem teórica, tá? Para a gente entender certinho. E isso prejudica a criança, no sentido de quê? Das suas emoções. E aí, o que a gente precisa fazer, então, Lívia, como adulto, como pai, como mãe? O que a gente pode fazer? Por quê? O cérebro da criança, ele é totalmente diferente do cérebro de um adulto. Vocês sabiam? O adulto já está ali com o seu cérebrozinho todo... Sabe, vou fazer aqui uma comparação. A gente está falando de construção, né? Vamos fazer o exemplo da construção. Você já viu uma casa, quando está ali na base, eu não sei nada de construção, tá? Vou só fazer o que eu sei. Na base, só com o tijolinho, né? Sem passar o reboco ali, sem janela, só com as paredes assim levantadas. Quem já viu uma casa assim? Todo mundo já viu, né? Assim é o cérebro da criança. Agora, uma casa toda com janela, com vitrais, né? Com telhado, tudo cobertinho, o piso todo azulejadinho, pintura, tudo nos trinques, maravilhosa, portas, janelas, tudo no lugar. Assim é o cérebro do adulto. Tudo pronto, tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo funcionando. E o da criança, não, está sendo construído. Então, nós, como adultos, como professores, como mãe, como pai, o nosso objetivo ali é estar ali, ajudando a regular emocionalmente, corregular com essa criança. E para eu fazer isso, eu preciso ser um adulto regulado emocionalmente. Por quê? Porque se eu não for regulado, eu não vou conseguir regular junto ali com a minha criança. Ela não consegue fazer isso sozinha. Quando a criança está ali, vamos dizer, chorando, né, gritando, ali, no caso, é um sinal de que alguma coisa está errada. E o cérebro dela está precisando de alguém para corregular. E não para alguém para disputar com ela, gritando, quem grita mais alto. Vocês estão entendendo a linguagem? Às vezes eu falo muito de uma forma técnica, às vezes a pessoa viaja, né? Mas, como eu falei aqui, a criança ela não pode fazer essa regulação sozinha, né? E o que acontece quando ela tem que fazer sozinha? Que é o que acontece ainda hoje, o desafio maior das famílias. O que acontece? Já que não tem um adulto ali para regular junto as emoções da criança, a criança vai ter que fazer sozinha. E aí ela vai ter que se virar. E o que isso pode gerar nela? Ansiedade e depressão. Vocês sabiam que, segundo a ONU, daqui a 2050, mais ou menos, em nome de Jesus, isso não vai se concretizar. Mas, caso não mude as coisas, né, a depressão vai ser a doença maior desse século, em todo o mundo. A depressão, até 2050. A gente está em 2024, então, mais ou menos aí uns 25, 26 anos. Se a coisa não mudar hoje. Mas calma, que eu vou trazer os avanços aí. Então, pessoas
que têm ansiedade, depressão, pessoas que têm problema de pedir ajuda, né? E quando elas pedem, elas ficam com aquela sensação assim de que está devendo, sabe? Ah, não, fulano me ajudou demais. Não, cicrano, eu tenho uma dívida com aquela pessoa porque ela me ajudou. É aquela coisa, sabe, de que você fica ali endividado mesmo, emocionalmente com a pessoa, né? E isso pode ser sanado com uma coisa simples que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Sabe o que é? Só segurar a mão. Segura a mão da pessoa que você confia. Segurar a mão de uma pessoa em quem você confia pode reduzir as atividades de circuito do medo no cérebro. Dá aquela sensação de segurança. Só segurar a mão, não precisa falar nada. Olha que simples, né? E a gente, às vezes, fica, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Então, a criança que teve uma parentalidade exigente, crítica, ligada à coerção, punição física, também pode estar correndo risco de doenças cardíacas. Um tempo atrás, eu fiz uma outra palestra em outro lugar, e eu não sei como é que está hoje, mas o ranking naquela época de doenças que mais matavam as pessoas, sabe qual era? Adivinha? Do coração. Ataque cardíaco. Então, vamos lá. Uma coisa sempre tem a ver com a outra, né? Então, quando há uma parentalidade que age com rigidez, falta de afeto, pouco afeto, né? A criança, aos poucos, vai perdendo a confiança, né? Pois não houve uma sintonia entre ela e o responsável, né? E todo comportamento desafiador da criança quer dizer que algo está errado. Então, o que essa criança quer me comunicar quando ela grita, quando ela chora, quando ela esperneia? O que está acontecendo ali, né? Qual a situação que ela está passando? E eu trabalho também nessa vertente da prevenção ao abuso, né, sexual. E existem muitos relatos da criança que tem um tipo de comportamento, né, e quando chega na escola, por exemplo, ela muda o comportamento. Ela começa a ser agressiva, ela começa a chorar, a se isolar, né? Então, os comportamentos das crianças sempre querem dizer que alguma coisa está errada. Então, os desafios estão aí, né? Estão aí. Mas, apesar de tudo, há avanços. E isso quer dizer que há esperança. Obrigada. Pois o cérebro humano, ele pode ser modificado pelas influências do meio. Então, o ambiente, né, de amor pode mudar. Então, não se preocupa se, por exemplo, você talvez esteja pensando, puxa vida, errei com meu filho. Puxa vida, agora lascou, meu filho vai ter ansiedade, vai ter depressão. Misericórdia, Senhor, o que eu faço? Calma, que há esperança. Há esperança. Então, tudo que nós fazemos hoje é o hoje, né? Ontem já foi o passado, não vai voltar mais. E amanhã é o futuro. Tudo que nós plantamos hoje, quando for amanhã, o hoje já vai ser o passado. Então, se nós modificarmos o presente para um ambiente de amor, um ambiente de acolhimento, um ambiente de diálogo, um ambiente de perdão, o ambiente de conexão, quando for no futuro, esse cérebro vai modificar. Ele vai se adequar àquilo que eu estou vivendo hoje, que é o meu passado, para o amanhã. E aí, olha só, esse passado de hoje vai ser benéfico para o futuro de amanhã, né? Os avanços que a gente quer que vocês coloquem na cabecinha de vocês hoje que os pais, os nossos pais, e vocês que estão aqui, que são pais, vocês fizeram o melhor, né?
Muitos aqui não tiveram a instrução que hoje nós temos, né? E, sinceramente, eu acho que realmente é um heroísmo mesmo, né? Muitos pais de hoje, né, que dão o seu melhor, eles não tiveram os pais deles também dando muita educação nesse sentido, né? Eu vejo assim, pelos meus pais, né? O meu pai, o meu avô, no caso, o que eu sei dele, é que ele era uma pessoa alcoólatra. E a minha mãe, a minha avó, no caso, a mãe do meu pai, era uma pessoa que tinha o vício de fumar, apesar de ser evangélica, né? Então, resultou no meu pai, né, que com essa educação aí, né, ele conseguiu dar o melhor dele para mim. E a minha mãe, o caso da minha mãe? O caso da minha mãe, mais difícil ainda. A minha mãe, ela é fruto de um casamento, fora do casamento. No caso, ela é filha bastarda, né? E aí a minha avó, no caso, eu não conheço ela, minha avó verdadeira, biológica, parte da mãe, eu não conheço ela. Mas essa outra avó que me adotou a minha mãe, para ela é minha avó, né? E ela sempre esteve pautada ali nos caminhos do Senhor, sempre educou os filhos no caminho do Senhor. E ela teve 9 filhos. A minha mãe foi a 9ª, né? Ela adotou a minha mãe como filha dela. E o que eu acho mais interessante de tudo isso é que no final da vida dela, quem que ela queria que tivesse por perto? A mãe adotiva, a filha adotiva, desculpa. Né? Então, eu creio, irmãos, agora falando de uma maneira espiritual, que o nosso Deus, ele transforma maldição em bênção. Né? Porque apesar das nossas histórias, né, das nossas famílias, quantos aqui devem ter histórias ainda mais cabulosas do que essas que eu contei, né? Porém, ele é um Deus tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que ele consegue transformar toda essa realidade aí de que podia ser uma coisa perdida, né, em bênção, para cumprir o quê? Os propósitos dele. E eu louvo a Deus por isso. Né? E hoje eu estou aqui. Né? Se a mãe da minha mãe verdadeira, tivesse abortado ela, eu não estaria aqui falando com vocês. Olha só. Né? Nem minha mãe existiria, nem eu existiria. Então, Deus é maravilhoso. Deus, ele cumpre os propósitos dele. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem frisado aqui é que não se sintam culpados. Muitos pais se sentem culpados. Puxa vida, eu fiz isso de errado com meu filho, e agora meu filho está perdido e tal. Não. Sempre há uma esperança. Sempre há uma oportunidade da gente fazer diferente, da gente fazer o melhor. E esse é o nosso avanço. E isso é uma coisa que eu gostaria de encorajar todos vocês. Né? Eu sei que ser mãe é algo bem difícil. Não sou mãe, mas eu vejo a luta das mães. Né? Muitas mães têm os filhos, por exemplo, desviados do Evangelho. Né? Que luta deve ser para essas mães orarem. Né? Eu vi a minha avó ali orando pelos filhos dela, que estavam desviados. Era uma luta. Ela morreu e não conseguiu ver os filhos dela de volta para os caminhos do Senhor. Mas, para todos nós, há esperança. E se não houver esperança nos nossos filhos, que a gente lembre que há esperança da salvação. Que o nosso Pai, um Pai Celestial, esse jamais vai errar conosco. Amém? Ele tem um amor grande, incondicional, que nos perdoa, nos ensina, né, todos os dias. E nos dá a oportunidade da gente construir, né, uma família cada vez melhor. E aí, eu gostaria de fazer agora uma espécie de uma dinâmica. Já que a gente tem um tempinho aí, agora eu vou pedir para os filhos voltarem lá para os seus papais. Primeiro com as mamães. Volta lá, filho com a mamãe. Queria que vocês dois ficassem em pé, um de frente para o outro. Pode ficar aqui no corredor, pode vir aqui para frente. Se o pessoal da música aí, se quiser colocar uma musiquinha de fundo, bem relax, pode ser, tá? Bem tranquilinha. Isso.
E primeiro eu vou fazer com as mamães. Já que hoje é o Dia das Mães, parabéns todas as mamães, que eu não falei, parabéns.